Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento nós vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 12. Na aula de número 12 teremos revisão. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, nesse momento a gente vai revisar, recapitular aí alguns conceitos aprendidos nessa unidade. E o primeiro conceito que a gente vai aprender e relembrar é sobre a herança genética. A herança genética é algo que a gente recebe e nós não sabemos, não podemos escolher, não é mesmo? Então, essa herança vem juntamente com aquele material genético que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos genitores. E você já deve ter observado aí que em você mesmo existem características que vêm aí do pai, outras da mãe, outras ainda dos avós. Então, são muitas características que a gente recebe, né? O que nos torna únicos. Então, vamos relembrar aí esses conceitos. Falamos aí de herança genética, né? Que todos nós recebemos de nossos pais uma herança genética, ou seja, um conjunto de características físicas que podem ou não ser manifestadas em nós, né? Existem algumas características aí que não vão aparecer em determinada geração. Então, por exemplo, nossa, meu avô tinha os olhos azuis, por que eu não nasci com os olhos azuis, né? Tudo isso vai depender aí dos genes que você recebeu e também de como eles vão se associar com aqueles recebidos aí pelos seus pais, né? Como eles transferiram para você. Então, relembrando, né, que isso aí são conceitos dentro da genética. E para a gente falar um pouquinho mais sobre a genética, né? Ela é a área dentro da biologia que vai estudar aí os genes, né, que estão contidos aí no nosso DNA. Então, observe aí que a genética estuda os mecanismos de hereditariedade, isto é, como as características presentes em uma geração podem ser transmitidas para as gerações seguintes ao longo do tempo, né? Então, é esse o estudo da genética, né? O ramo da biologia que estuda aí como são transmitidas as características de uma geração para outra, né? Então é isso que a gente vai relembrar. E relembrando aí que o objeto de estudo da genética é o DNA. E aonde a gente pode encontrar aí o DNA? Dentro das nossas células, né? Então você observa aí na imagem que nós temos uma célula. Essa célula, por sua vez, vai ter um núcleo. Dentro desse núcleo é onde a gente vai encontrar o nosso DNA, mas ele está num formato aí de cromossomo. Se a gente desenrolar esse cromossomo, a gente vai aí descobrir que ele é feito de DNA. E o DNA, ele contém aí a informação genética, ou seja, os genes. Então, como a gente observou, o objeto de estudo da genética são os genes, que são fragmentos do nosso DNA, que contém informações que irão se traduzir em características. Ou seja, você só vai manifestar uma característica se você receber um gene para ela, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, falando aí de dois termos bastante comuns dentro da genética, que é o genótipo e o fenótipo. Então, você vai observar aí qual é a diferença entre eles dois. Então, primeiro, o conjunto de genes que o indivíduo possui é chamado de genótipo. Lembre aí que o genótipo está contido no nosso DNA. E o que estes genes manifestam no indivíduo, como esses genes serão expressos, damos o nome de fenótipo. Então, você está vendo que são dois conceitos diferentes. E o fenótipo será o resultado da interação dos genes, ou seja, o genótipo com o ambiente. Genótipo, pessoal, é essa carga aí genética, né? Esse material genético que você vai receber dos seus pais. Isso aí está lá no seu DNA e não vai ser mudado, né? Geralmente não vai ser mudado, ele vai permanecer até o fim da sua vida. Mas ele pode interagir com o ambiente, né? Vamos supor aí que esse rapaz tem uma pele mais clara, mas de repente ele se expôs aí à luz solar, né? Foi para a praia e ficou aí com uma aparência mais bronzeada.
A coloração da pele dele pode ter sido alterada, mas o DNA não mudou. Então, isso quer dizer que o genótipo dele interagiu com o ambiente, né? E aí gerou o fenótipo, que é essa expressão dos genes. Outro exemplo que a gente tem aí, olha, é na questão dos cabelos, né? A gente pode receber aí genes para cabelos ondulados, cacheados, crespos, né? Mas a gente pode querer mudar aí essa aparência. Então, no caso aí das mulheres, né, que nasceram de cabelos cacheados, podem aí utilizar a chapinha, a escova, para alisar um pouquinho o cabelo e mudar aí essa aparência. Mas ela não vai alterar os seus genes. Essa aparência aí, né, que nós observamos, essa característica, é o fenótipo, é aquilo que é observável, né, na maioria das vezes. É a manifestação desse gene. Agora, os genes estão lá no DNA, eles não podem ser alterados pelo ambiente na grande maioria das vezes, certo? Então, vocês sabem aí a diferença entre os dois. A gente vai estudar os genes, né, de uma maneira aí didática, com a utilização aí de letras do alfabeto, né? Isso que a gente vai observar. Então, para estudarmos os genes, nós vamos atribuir a eles as letras do alfabeto. Então, por exemplo, azão ou azinho, né? Quando a gente usa o A maiúsculo, a gente diz azão. Quando usa aí em minúsculo, a gente diz azinho. Bzão ou bezinho, czão ou czinho e assim por diante. E como que a gente vai saber a diferença entre eles? A gente vai classificar eles. Então, os genes, eles podem ser classificados em dominantes ou recessivos. Os genes também podem ser classificados, né, como dominantes ou recessivos, e no exemplo a gente tem aí, olha, toda vez que nós falarmos de genes dominantes, a gente vai utilizar aí a letra E em maiúsculo, então azão, bezão, dzão e etc. Quando a gente for atribuir aí aos genes recessivos, né, for se referir aos genes recessivos, a gente vai utilizar aí letras em minúsculo, azinho, bezinho, czinho e etc. E como a gente vai saber que determinadas características são dominantes, são recessivas, né? A gente vai observar alguns exemplos que a gente tem na nossa própria aparência. Então, você observa aí, olha, por exemplo, alguns genes dominantes, exemplos, tá? Nós temos aí o cabelo escuro, os olhos escuros, o nariz mais largo, os lábios mais grossos e a pele negra são exemplos de genes dominantes. E a gente tem exemplos de genes recessivos, por exemplo, os cabelos claros, os olhos claros, o nariz fino, os lábios finos e a pele clara. São exemplos de genes recessivos. Observe aí que a gente está utilizando, né, personagens, mas no geral uma pessoa ela pode apresentar tanto características dominantes quanto recessivas. E o que a gente vai dizer aí a respeito, né, desses genes, como que a gente vai saber? Os dominantes são aqueles que dominam, ou seja, se sobressaem em cima de um gene recessivo, tá? Mas a característica recessiva, ela também pode aparecer, né, na maioria das vezes, dependendo aí de como esses genes vão interagir. A gente também vai observar outra característica, né, que a gente pode classificar aí os nossos genes. A gente pode classificar eles em heterozigotos ou homozigotos. Então, observe aí na imagem. A gente tem aí, olha, que os genes podem ser considerados puros ou híbridos. Assim, podemos classificar os indivíduos em homozigotos ou heterozigotos. Então, a gente está observando aqui, olha, que esses aqui são cromossomos, tá? A gente recebe eles dos nossos pais. Existem pessoas que vão apresentar aí para um único gene, então vamos observar aqui, a gente tem um gene, certo? Que é o conjunto aí de alelos, então aquela única letrinha lá, ela pode ser chamada de alelo, certo? E o par a gente chama de gene. Então vai ter pessoas que vão receber alelos dominantes, 2 alelos dominantes, e vai ter pessoas que vão receber 2 alelos recessivos. E existem ainda aquelas que vão receber 2 alelos diferentes, é o caso aqui do azão e do azinho. Então, só lembrando aí que quando é homozigoto, quando esses alelos são iguais, né? O par aí que forma o gene são iguais, e heterozigoto é quando eles são diferentes, certo? Então, só para você aí relembrar
esse conceito. E na prática a gente vai ver alguns exemplos de dominantes e recessivos. Existem aí características que só serão expressas em homozigose. Por exemplo, a gente tem ali a coloração de flores, né? O fenótipo que elas estão expressando é vermelho ou branco. A gente pode ter no genótipo das vermelhas 2 azãos ou um azão e um azinho. Se ela tiver um azão, já é suficiente para manifestar a coloração vermelha. E quando a gente tem aí uma flor branca, para ela ser branca, ela precisou receber 2 alelos recessivos. O azinho tem que estar junto de outro azinho para ela manifestar essa característica, certo? Bom, esses estudos, gente, eles nem sempre existiram, esse conhecimento sobre genética nem sempre foi assim tão claro. E quem iniciou, né, quem começou aí a ter essa curiosidade sobre hereditariedade foi Gregor Mendel. E ele foi aí um estudioso de botânica, né? Na verdade, ele era um monge, mas a sua curiosidade levou ele a descobrir várias coisas. Então, vamos recapitular aí sobre Mendel. Olha só, a genética mendeliana, né? Nem sempre existiu conhecimento a respeito do DNA e dos genes, foram necessários muitos estudos científicos, avanços tecnológicos para chegar ao que sabemos hoje. E tudo começou no mosteiro aonde Mendel ele morava, né? Onde ele exercia ali a sua profissão, né, digamos assim. E aí Gregor Mendel, ele não era exatamente um cientista, ele era um monge que vivia no mosteiro na Áustria no final do século XIX. As dúvidas dele, né, as dúvidas de Mendel a respeito da hereditariedade foram transformados em muitos estudos, em experimentos, cujos resultados estabeleceram aí as bases da genética moderna, por isso ele é considerado o pai da genética. E o que ele estudou? Ele estudou aí a hereditariedade em plantas. Como ele não poderia estudar em humanos, ele procurou aí as plantas, né, e escolheu a ervilha, planta que dá as ervilhas. E o que ele fez? Ele fez um experimento. Então vamos observar esse experimento. Ele removeu aí as anteras de uma flor, pegou o pólen, né, com um pincelzinho aí de pintura, um pólen de uma flor e transferiu para outra, porque é no grão de pólen que está ali o material genético, né, da flor, do aparelho reprodutivo masculino. E aí ele recolheu esse pólen, transferiu para outra planta e elas geraram aí, né, outras plantas, tá? Então houve uma transferência aí do pólen para o estigma da flor inicial, certo? Então, na prática, o que ele fez? A gente vai observar aqui o experimento de Mendel. Então, na prática, ele cruzou ali duas características dessas plantas, tá? Então, ele cruzou aí duas variedades, uma verde e uma amarela. Dentro ali da verde, a gente observa que existe o Vzinho, ou seja, é aqueles alelos, aquele gene que ela carrega, que por sinal são recessivos. E a gente observa ali na amarela, Vzão, que são alelos dominantes. Quando ele cruzou aí essas duas espécies, ele percebeu que elas só geraram plantas que tinham ali ervilhas amarelas. E aí ele chamou de geração F1. Depois ele permitiu que elas se cruzassem, né, se autofecundassem. E aí ele teve uma geração F2 que gerou ali uma variedade, né, de plantas. A maioria delas, todas que carregavam um Vzão pelo menos, eram amarelas. E aquelas que receberam o Vzinho, que são alelos recessivos, elas representaram ali, né, manifestaram a característica verde. Então, essa daí foi a segunda geração, né, geração F2. Foi assim que ele chegou em algumas conclusões que a gente chama atualmente de primeira lei de Mendel. Então, como é que funciona aí essas conclusões, né? As conclusões sobre a hereditariedade. Então, a partir desse experimento, Mendel concluiu que existem fatores que eram herdados dos descendentes por meio das células reprodutivas. E por isso ele formulou um conceito conhecido como a primeira lei de Mendel. E o que diz a primeira lei de Mendel? Vamos observar aí. Cada caráter é determinado por um par de fatores. Ele não sabia que fatores eram esses, né? Hoje em dia nós sabemos que esses fatores ali são os alelos, os genes. Eles se separam na formação dos gametas, ou seja, no óvulo, no espermatozoide, indo apenas um fator para cada gameta. Esses fatores ali irão se separar. Então, lembra das letrinhas que a gente mostrou ali juntas, né? Azinho com azinho juntas. Quando é formada ali os gametas, as células reprodutivas, aquele par vai se separar e só vai um para cada um dos alelos, né? Ou seja, para cada um dos gametas, certo?
Bom, todo esse conhecimento sobre genética, né, sobre DNA, ele foi base para algo, né, maior, que é a biotecnologia. É um ramo aí da ciência, né, que vai estudar, vai utilizar aí esses conceitos da genética também para esses estudos. Então, observe aí o que seria a biotecnologia. A biotecnologia consiste em uma série de técnicas de manipulação de seres vivos que visa resolver problemas e desenvolver novos produtos que atendam às demandas humanas em diversas áreas, desde a medicina até o agronegócio. Então, onde a gente vê aplicações da biotecnologia? As aplicações da biotecnologia são vastas e estão presentes no nosso cotidiano de diversas formas e vão beneficiar aí os diferentes setores da sociedade. Então, você observou aí que existem uma diversidade de aplicações da biotecnologia, a gente vai ver aí em vários setores da sociedade. E entre os principais campos que têm se beneficiado com essas aplicações, destacam-se aí a medicina, a indústria, a agricultura, a indústria alimentícia e também o meio ambiente. Então, a gente vai aí relembrar algumas das aplicações da biotecnologia que vai utilizar aí os seres vivos, né, ou características, genes, substâncias que eles produzam para resolver alguma problemática da sociedade. E aí, como a gente falou, essas aplicações elas estão aí em diversos campos, né, da nossa sociedade, medicina, alimentação e etc. Então, vamos relembrar aí quais seriam essas aplicações. Na área da medicina, por exemplo, a gente tem a produção da insulina. Então, a insulina humana ela é produzida em laboratório atualmente através da técnica do DNA recombinante, porque antes era utilizado, era preciso extrair insulina de animais, né, o que tornava aí um certo risco para a saúde das pessoas que recebiam insulina. Quem que precisa de insulina? Pessoas que têm diabetes, por exemplo. Terapia gênica, né, você utilizar e modificar os genes para poder tratar alguma doença. Na clonagem, né? A clonagem ela é feita em animais, em plantas. A gente observa aí o exemplo da ovelha Dolly, por exemplo, que foi um dos primeiros aí a ser clonado, um dos primeiros mamíferos, né, a serem clonados. E atualmente a gente utiliza a clonagem aí em órgãos, né, para poder tratar também algumas doenças. A gente tem também a produção de vacinas. As vacinas têm salvado vidas aí ao longo da história, né? Várias doenças foram erradicadas graças às vacinas, né? Doenças ainda têm surgido e a vacina tem sido ali uma ferramenta poderosa para conseguir aí, nós conseguimos, né, enquanto seres humanos, vencer essas doenças. Por isso é importante estar com seu cartão de vacinas em dias, né, porque isso vai trazer benefícios para você, e essa é uma aplicação da biotecnologia na área da medicina. A gente observa ainda na área da indústria alimentícia, né, a gente pode ter alimentos transgênicos e a gente pode ter um melhoramento genético. Você observa aí que nos alimentos transgênicos, tá, são aqueles que recebem genes de outros organismos para melhorar aí de alguma forma esse alimento. Talvez você já tenha visto aí nos alimentos, né, um símbolo como esse, olha, um triângulo que tem aí um T dentro dele. O que significa esse símbolo? Significa que esse alimento é um alimento transgênico, que utilizou aí, né, um gene modificado para melhorar, para deixar ele com uma aparência melhor, mais nutritivo, né? Então, por isso que ele é um alimento transgênico. A gente vê o melhoramento genético para plantas, para que elas se tornem aí mais resistentes a pragas, né? Para que elas não venham aí sofrer com pragas e acabar aí morrendo, né? Antes do tempo, por exemplo. Então, agricultores, né? Com certeza precisam aí desse melhoramento genético para ter aí a sua lavoura garantida, né, sua colheita garantida. Outras aplicações aí da biotecnologia a gente pode ver também no meio ambiente. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando aí de contribuir para que esse ambiente se torne melhor, né, que os impactos a ele sejam reduzidos. Então, você observa aí que existem os biocombustíveis. Como que a gente vai ter biocombustíveis? Através da biomassa de certas plantas. No caso, aí nós temos a cana-de-açúcar,
que é um vegetal do qual é extraído aí várias substâncias, entre elas o açúcar comum que a gente usa na nossa casa, mas aquele bagaço da cana que seria descartado, ele pode ser utilizado aí para produzir um biocombustível que é o etanol. Então é uma forma de usar a biotecnologia aí a favor do meio ambiente. A gente tem também o tratamento de efluentes, que é para garantir aí que não haja poluição, né, na natureza. Então, aquele esgoto que vem das cidades, né, vai ser tratado a partir de micro-organismos que vão aí se alimentar, né, dessa matéria orgânica que foi deixada ali nesses esgotos, né? E aí isso vai facilitar o reaproveitamento dessa água, né, facilitando assim para que o meio ambiente não venha sofrer mais impacto, certo? Então, a gente observou aí vários conceitos, eu espero que você tenha aprendido, né? E assim a gente finaliza a nossa aula.